Último bola rolando do ano, né? É verdade. Última sexta, último programa do ano. Isso, amanhã, transmissão do jogo do Santa, não teremos bola rolando, e sim resumo final. E no domingo, costumeiramente, o debate do Domingo Esportivo, toda a programação da Rádio Jornal, mas sem bola rolando. Quando a gente se reencontrar, já vai ser em 2024, né, Edinaldo? Próxima terça-feira, se Deus quiser. Então, terça-feira. Já de antemão, já lhe dou um feliz ano novo, viu, Ed? Pra ótimo você também, 2024 e a todo mundo. Saúde e paz pra você e todos os seus, amigo. Pra todos os nossos. Bom, Ed, começando a falar do Santa Cruz, né? Ontem você debateu muito com o Haldney as notícias boas e as ruins, né? A notícia boa, a gente começa aqui, aquela carta do presidente Bruno Rodrigues explicando que não conseguiu pagar absolutamente tudo o que devia ao quadro de funcionários, porque quando chegou ao Santa foi falado um número, quando ele assumiu de fato, pegou a caneta, com a caneta na mão, o número era maior. Mas disse o Bruno Rodrigues que nesses 40 dias conseguiu quitar com o quadro de funcionários do Santa 4 meses, mais o 13º. Ficam aí em novembro e dezembro para serem quitados em janeiro, segundo a informação dada pelo próprio Santa Cruz. O que, né, Edinaldo, convenhamos, de 6 meses e mais folhas, 7 meses, você pagar 5, né? 4 mais 1. No caso do Santa Cruz é uma façanha. São 5, né? A gente coloca isso como uma façanha para um clube que está numa situação pré-falimentar, né? Numa situação em que não tem fluxo de caixa, não tem dinheiro, não tem patrocinador. Teve antecipação. Eu ontem, inclusive, questionei algumas coisas porque eu não estava entendendo o relato. Eu estava entendendo que ele tinha pago aquele primeiro mês de junho, que ele anunciou inicialmente. Isso. E na sexta-feira passada ele tinha anunciado o segundo mês, que foi o mês de julho. E que o restante ficaria para janeiro. Eu digo, olha, é mais uma promessa que ele precisa cumprir, mas na verdade a explicação veio de forma mais objetiva e ele conseguiu pagar 4 meses, né? Agosto, setembro, outubro e o 13º, que conta como mês. Né? Pois é, já deu uma ajuda considerável e a gente torce para que janeiro realmente ele consiga pagar a totalidade desses débitos. Pois é, a notícia ruim ficou pela questão do Matheus Matias. Um garoto jovem, de 24 anos apenas, começou muito bem voando a carreira. Teve aquela questão que muitos jovens caem, né, Edinaldo? Quando você sai de um patamar de um salário mínimo para 100 mil por mês, se você não tem uma estrutura por trás, você se perde um pouco. Foi o que aconteceu pelas informações que a gente tem com o Matheus Matias quando ele saiu do ABC, em 9 jogos, marcando 9 gols, indo pro Corinthians. O Corinthians pagou 1,5 milhão por ele e depois começou a perambular, sem dar certo em praticamente lugar algum, e tava buscando... Se não tiver os pés no chão, a carreira desmorona. Perfeito. Simplesmente desmorona. E tava buscando aqui no Santa um recomeço, até achei que foi injustiçado, algumas páginas dizendo que ele ia sair por indisciplina. Nem sequer esperaram o clube se pronunciar, nem o atleta se pronunciar, o que eu achei de uma injustiça, de uma estupidez, até de uma maldade muito grande. Mas o Santa Cruz explicou que a situação dele é algo crônico, algo novo, não vou dizer que é crônico, é algo novo, que foi detectado no seu coração, né, depois dos exames iniciais. E a gente vai escutar agora a explicação do grande doutor Antônio Mário Valente, um dos médicos mais respeitados do Brasil, que é diretor médico do Santa Cruz, ele explicando todo o passo a passo, como é que foi detectada essa situação e como é que o Santa lidou com o Matheus Matias após o problema cardíaco ser detectado. O atleta Matheus Matias, em exames de rotina, que é uma praxe do departamento médico, principalmente no início de temporada, nós fazemos avaliações clínicas, ortopédicas, laboratoriais e cardiológicas. Nos exames cardiológicos ele teve uma alteração a nível de ritmo cardíaco, na qual nós, através de uma junta médica, que nós pedimos a ajuda de cardiologista, porque se trata de uma patologia que não é a do nosso dia a dia, nós não temos a expertise pessoal nisso, precisa ter um especialista, o cardiologista. Depois de 2 exames feitos, nós fizemos uma ergospirometria e nós fizemos um Holter 24 horas e foi constatado essa alteração no atleta, coisa que no momento nos impede de ter ele em atividade, né? Principalmente no início de uma atividade como vai ser a do Santa Cruz, que nós temos aí
2, 3 meses de atividade intensa, e por esse motivo nós estamos afastando um atleta. Do ponto de vista médico esportivo, e é a isso que cabe a mim como diretor médico do Santa Cruz informar a vocês. Com relação às questões e às demandas do que acontecerá contratualmente, e isso fica com a direção de futebol, fica com os demais setores responsáveis no clube por isso. Do ponto de vista médico, o que eu posso, devo e é me permitido passar, principalmente eticamente, já que é uma condição que o atleta, neste caso, como todos eles, eu trato, ele é um médico, ele é um paciente, é uma relação médico-paciente, e nós, eticamente, precisamos resguardar essa pessoa, esse atleta, e expor apenas isso que eu estou dizendo a vocês, e se tiver que dar mais alguma informação, nós daremos no momento certo. Pronto, então o doutor Antônio Mário Valente citando toda a situação passo a passo, como é que foi feita, como é que descobriram, como é que detectaram esse problema cardíaco no Matheus Matias. Portanto, a gente vinha falando que o Santa, depois de 19 contratações, a gente subtrai o Matheus, vai a 18. O Santa deve fechar em 20 esse ciclo inicial de reforços, porque o Santa já estava atrás de um ponta, e vai trazer provavelmente um homem de área, um atacante de área para o lugar do Matheus Matias, que iria rivalizar com o Pedro Bortoluzzi e com o Gabriel Cardoso, o papel de centroavante no elenco do técnico Itamar Schulli. Voltando agora a campo e bola, Edinaldo, Santa Cruz deve repetir aquela mesma base que enfrentou o Globo nesse jogo de amanhã, 3h30 da tarde. A nossa jornada esportiva começa às 3 na cidade de Queimadas, 20 quilômetros de Campina Grande, e o Santa agora vai ter um adversário muito mais indigesto do que o Globo, né? Convenhamos. O Globo até perdeu um jogo treino pro ABC, 1-0 anteontem. Conseguiu oferecer algumas dificuldades pro ABC e tal, mas contra o Santa não conseguiu oferecer nenhuma dificuldade. Amanhã o Santa deve sofrer um pouco mais contra um adversário bem mais qualificado do que o Globo. O atual campeão paraibano, o Vai 13... ser o último teste antes do jogo contra Perfeito. o Altos. Eu até olhei o site da CBF hoje, só que a CBF tá uma bagunça tão grande. Meu Deus do céu. E não atualizaram ainda na CBF a data, se vai ser dia 7 mesmo, o jogo entre Altos e Santa Cruz, ou o mais provável, que eu acredito que vai ser, que é no dia 6, um sábado, o jogo do Altos contra o Santa Cruz. Ou seja, uma semana antes de enfrentar o Altos, o Santa vai ter um jogo a nível competitivo contra o 13, e provavelmente o Itamar Schulli vai deixar aí uma boa minutagem, uma base titular escolhida por ele, uma base bem parecida com a que enfrentou o Globo, para ver como é que tá o pessoal nesse fim de quarta semana, né, de pré-temporada. O Santa hoje trabalhou em duplo expediente, pela manhã no Arruda e à tarde no CT, e o Santa chegou ao fim hoje da quarta semana da pré-temporada, já tem um mês. Ele vai fazer a quinta e enfrentar o Altos e começar a maratona de jogos entre seletiva de Nordestão e campeonato pernambucano. Até por conta disso, eu acredito que o Itamar não vai fazer várias mudanças, vai deixar uma boa minutagem para o time considerado titular. É a oportunidade, né, para se fazer uma boa avaliação, né? Você não pode estar trocando a todo instante. Perfeito. Um time que você quer ver consolidado, né? Acho que quem começar jogando deve ser os preferidos dele, né? Pro jogo contra o Altos, né? Preferidos dele, eu acho que até tem outros em relação ao time que vai começar jogando. Que falta chegar mais gente, né? Todo mundo já chegou. Agora o problema todo é a questão física. Pra começar a trabalhar. Né? O Lucas Siqueira mesmo, que a gente vai escutar daqui a pouquinho, foi apresentado hoje, ele falou, gente, eu tô começando minha pré-temporada agora. Porque ele estava no período de férias. Fisicamente vai precisar de um tempo, né? Vamos colocar aí 10, 15 dias. Rafael Pereira, situação idêntica à do Lucas Siqueira. A dos outros atletas que foram anunciados também, estou começando agora. Então acho que esses atletas serão trabalhados para o campeonato pernambucano, e caso o Santa consiga passar das 2 eliminatórias da Copa do Nordeste na seletiva, joguem também a Copa do Nordeste, a fase de grupos. Então é aquela base, André Luiz, o Elisson, Diego, Juan e João Vitor. Meio campo com o Bessa, né? Lucas Bessa, o Felipe Cardoso e o Willi, Totti, Thiaguinho e Pedro Bortoluzzi. O mesmo time que iniciou o jogo treino contra o Globo, eu acredito que vai ser um time bem parecido com o que vai enfrentar o 13 amanhã. Quando eu falo que o 13 é um time com mais cacife do que o Globo, é um time mais qualificado, primeiro, questão orçamentária. Folha salarial do 13 é bem maior do que a do Globo. Segundo, que o 13 vai jogar com a maioria esmagadora da torcida amanhã, né, no estádio Ernestão, em Queimadas, porque é uma cidade que fica a 20 quilômetros de Campina Grande, cidade muito próxima.
O estádio tem capacidade para pouco mais de 4 mil torcedores. Outro detalhe, o 13 tem dos 11 prováveis titulares, 5 remanescentes do time campeão paraibano. Do time que venceu o Souza na final do Paraibano. E o detalhe, se a gente for lembrar, o Souza enfrentou o Santa, ganhou na Paraíba e empatou aqui. Né? O Souza teve uma campanha muito melhor que a do Santa Cruz na Série D do Campeonato Brasileiro e perdeu para esse time do 13, que deve ser escalado amanhã assim, pelo William de Matia. O Igor Rayan, goleiro que é remanescente. Guilherme Lucena, esse a gente conhece aqui, é base do Náutico, jogou no Salgueiro, jogou muito inclusive no Salgueiro, no Afogados. Inclusive nascido em Carpina. Luiz Fernando, ex-Manaus e Figueirense, e Rafael Castro, que jogou pelo Santa naquela Série C, que o Santa caiu para D em 2021, e Igor na esquerda. Meio campo, Roberto e Edmundo os volantes, dupla que permanece no time do 13, dupla que jogou no Paraibano, e o meia é o Léo Cereja, que era titular daquele time do Nacional de Patos, que também ficou na frente do Santa na Série D 2023. O ataque, Lucas Mineiro, remanescente, o Will Viana e o Vitão, também remanescente do time do 13 campeão. Em contrapartida, as duas últimas vezes que o Santa enfrentou o 13 foram 2 confrontos na Série C 2020, com o Itamar Schulli no Arruda, o Santa venceu 3-2. E já com o Martelotti em Campina Grande, o Santa também venceu pelo placar de 1-0. Vamos escutar o Lucas Siqueira? Bora lá. Volante do Santa, experiente, 35 anos, chega com status de titular, ou pelo menos para brigar forte pela titularidade no meio-campo. E o Lucas Siqueira fala das suas motivações para vir ao Santa Cruz, ele que jogou a Série B pelo Ituano, as duas últimas edições de segunda divisão do Brasileiro, e também das suas características de jogo. Se ele é um volante mais de contenção ou um volante que gosta de ter um pouco mais de liberdade. Foram alguns fatores. O Santa Cruz, ele é um time de massa, né? Uma equipe muito tradicional. Então, por si só, já é um grande motivo, né, para a gente vestir essa camisa. Então, para a gente, sim, é um motivo de orgulho a gente ter a oportunidade de vestir uma camisa de peso como a do Santa Cruz. E, sim, antes de eu vir para cá, o contato que eu tive com o Itamar, até com outros jogadores também que já estavam aqui, me deu um pouco mais de confiança em relação ao que o clube quer para essa temporada, em relação a uma retomada, a um projeto realmente de reestruturar o clube para que consiga assim voltar aí ao cenário nacional e crescer novamente nas divisões do Campeonato Brasileiro. É um início de trabalho que para mim já é um grande motivo de estar aqui, de contribuir de uma certa forma com o clube como é o Santa Cruz para ter essa retomada. E eu acho que isso para mim já é um grande motivo importante, né, de eu estar aqui. Bom, eu tenho um estilo mais construtor, talvez como um segundo volante, aí depende muito do esquema que o treinador utiliza, jogo de primeiro, de segundo. Gosto mais de atuar como segundo, às vezes entrar como elemento surpresa na área do adversário, enfim, mas eu tenho mais a característica de construir, de proteger também o sistema defensivo ali da equipe, vindo ali de trás para construir jogadas e tudo mais, então eu tenho um pouco mais essa característica. Pronto, então o Lucas Siqueira, volante recém-contratado pelo Santa Cruz aqui no Bola Rolando. Edinaldo. Ô Igor, eu tenho recebido, vez por outra, de amigos tricolores, colocações sobre novos modelos e preços de sócios. Não sei se você tem informação Plano sobre de sócios, isso. Né? Tenho sim. Eles estão achando que o modelo não está agradando. Tem um sócio coral torcedor que é R$ 39,90. Ele está dizendo aqui, só para dar um exemplo isolado. Tá. Eu, por exemplo, pagava R$ 70,00 no mesmo plano e aumentou para R$ 100,00. É muito para poucos jogos. A repercussão é grande no meio da torcida do Santa Cruz em termos de insatisfação com esses novos modelos. Você tem mais alguns detalhes? O que é que está revoltando o torcedor sobre isso? Vamos lá. São 4 planos diferentes. Tem o sócio mais básico, que é R$ 39,90, e tem entrada gratuita atrás das barras e anel superior. Eu vou falar de entrada no estádio porque tem algumas benesses que o Santa dá. TV Coral, direito a voto, desconto, enfim. Tem o sócio Coral Bronze, que é R$ 59,90. Entrada gratuita na arquibancada do escudo, arquibancada atrás da barra e anel superior. O sócio Coral Prata, que é desse amigo seu 70. Que mandou, que era 70 e virou 99,90. É o nosso querido Edivaldo Cobrinha, filho do inesquecível Cobrinha, que foi motorista do Santa Cruz por muitos anos. Pronto, o dele era R$ 70,00, virou 100, 99,90 para ser mais exato. Que é o sócio Coral Prata, com entrada gratuita no setor de sociais, sobre esse aumento que eles estão reclamando. Será que isso tem sido uma constante? A torcida vem
reclamando. É, né? Nas redes sociais. Eu tava até de folga ontem, mas eu pude ver no Twitter algumas reclamações pontuais de alguns torcedores no Twitter, porque quer queira ou não, cobrindo o Santa, várias coisas que eu busco nas redes sociais sobre o Santa, aí reflete, né, reflete em informações que chegam para mim. E o que é que mais reclamam? Que é um valor médio ou um pouco mais salgado para a média histórica do Santa Cruz de plano de sócios, só que o Santa só tem garantido mesmo, 4 jogos como mandante. Muito pouco jogo, né? O Santa tem 4 jogos garantidos, porque os 2 jogos da seletiva da Copa do Nordeste devem ser fora. O Altos é fora. Aí se ele passar, deve ser fora. Aí ele vai ter os 4 jogos como mandante do Campeonato Pernambucano, sem nenhuma garantia de que o Santa vai jogar como mandante o mata-mata do estadual, se ele vai chegar à final, né? Se ele vai jogar a fase de grupos da Copa do Nordeste. É uma reclamação que procede, né? É porque é pouco jogo para um valor... Para um aumento que eles estão considerando alto, né? Exatamente. Então tem procedência essa difícil, reclamação. Né? Porque o time precisa de recurso e a gente não sabe se um aumento desse termina afastando ou vai normalizar a situação. É esperar para ver. É só com atitudes que o Santa e resultados que o Santa vai conseguir de volta a confiança do torcedor. Né? As atitudes estão sendo feitas aí pela nova gestão. A busca por um time competitivo, trouxeram um treinador que foi bem aqui, tentando pagar o máximo salário de funcionários. Agora é esperar rendimento e resultado, porque aí a torcida vai chegar junto, né? Porque a torcida do Santa, com toda razão, é a torcida que ainda está muito machucada com o que o Santa proporcionou nos últimos anos. 15 anos, só para dar um recorte aqui da história de Santa Cruz recente, são 15 anos nesse sofrimento, né? 15 anos como frequentador assíduo das séries C e D. É impressionante. Eu ainda coloco 2016 como ano que o torcedor, caiu para B, mas foi campeão do Nordeste, do Pernambucano. Uma exceção, né? Uma exceção. Mas no geral... Um ponto fora da curva. No geral, são quase 15 anos de frustração e decepção. Não é fácil. Não é fácil. Ok? Ok, Ed. Valeu, Igor Moura. O torcedor tricolor acaba de acompanhar a Sexta-feira Tricolor aqui no Bola Rolando. Instantes finais, Clube Náutico, Capibaribe, João Vitor. Amanhã, pela manhã, o último treino do Náutico em 2023. O espírito de Alan Al, natalino, com a imprensa, continua o mesmo. Treino fechado. Instantes finais.